Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal e hoje nós vamos falar sobre Ho'oponopono. Como você pode fazer o Ho'oponopono? Como fazer o Ho'oponopono? Que é uma ferramenta utilizada para cura do perdão, para curar o perdão, curar a culpa, ressentimentos e mudar várias coisas aí na sua vida, seja relacionamento, seja área financeira, alguma questão que você esteja querendo trabalhar internamente, até para o próprio autoconhecimento, é uma excelente ferramenta e nós vamos falar hoje sobre o Ho'oponopono. Primeiro, eu queria começar contando como foi a minha experiência com o Ho'oponopono no sentido de quando que eu conheci o Ho'oponopono. E quando eu pensei no título desse vídeo, né, para trazer aqui para vocês, aí eu fui parar para analisar e puxar lá na memória qual foi o meu primeiro contato com o Ho'oponopono? Foi com quem? E daí me veio na memória que o meu primeiro contato com o Ho'oponopono foi através dos vídeos da Beth Russo. Então foi com o Ho'oponopono mágico. E com certeza, se você está aqui nesse vídeo querendo saber um pouco mais sobre o Ho'oponopono, você já deve ter ouvido falar da Beth Russo e também já deve conhecer ou ter ouvido falar do Ho'oponopono mágico. Então, eu conheci o Ho'oponopono através da Beth e comecei a prática através da Beth, utilizando essa técnica do Ho'oponopono mágico, tá? Eu utilizei o Ho'oponopono também durante o meu processo de cura da depressão. Foi uma ferramenta que eu utilizei para limpar, liberar perdão, limpar culpa, limpar ressentimento, todos esses sentimentos, né, que estavam linkados ali com o meu processo de depressão. Eu anotei aqui para não esquecer de passar nada para vocês. Então, primeiro contato foi lá com a Beth Russo. Isso, gente, foi há alguns anos, há pelo menos uns 7 anos, acredito eu. Há pelo menos 7 anos que eu conheci lá, encontrei a Beth Russo e tive contato com o Ho'oponopono mágico. Utilizei no meu processo de depressão e depois eu tive um novo contato com o Ho'oponopono através da minha formação como terapeuta. Eu fiz um workshop sobre o Ho'oponopono para entender ainda mais sobre essa técnica. E foi muito bom, porque como eu já tinha utilizado essa técnica, né, ali no meu processo de depressão, e continuei utilizando sempre o Ho'oponopono e o Ho'oponopono da Beth Russo, o Ho'oponopono mágico, foi uma oportunidade de eu me aprofundar ainda mais no Ho'oponopono, nessa técnica. E nossa, não sei quantas vezes eu vou falar Ho'oponopono aqui nesse vídeo. E depois também eu li o livro Limite Zero, do Joe Vitale, que ele traz a história dessa técnica trazida lá do Havaí e de onde nasceu realmente essa técnica. Então essa foi a minha experiência aí breve com o Ho'oponopono, que eu queria trazer aqui para vocês. E vamos lá, o que é o Ho'oponopono? É uma técnica ancestral que era utilizada ali no Havaí, nas tribos xamânicas do Havaí, e era utilizada para remediar ali conflitos, minimizar conflitos, resolver conflitos entre pessoas ali da tribo. Então, se alguém estava tendo um conflito, sejam duas pessoas, né, um grupo ali tendo algum tipo de conflito, eles levavam esse conflito para o xamã da tribo, que seria o facilitador, o intermediário, e o xamã utilizava essa técnica do Ho'oponopono para facilitar aquele conflito, sabe? Para resolver aquele conflito. Então, nasceu daí. Mais adiante, a Morna, e eu espero que seja assim que se pronuncie, ela era uma curandeira e uma xamã também. E ela desenvolveu, adaptou, pegou lá essa tradição havaiana, trouxe e adaptou para uma forma onde a gente pudesse realizar sozinho, que não precisasse de um remediador. Percebe? De um intermediário, de alguém ali remediando aquela situação ou alguma questão que você quisesse tratar. Então, ela chamou de Ho'oponopono da identidade própria, onde você poderia fazer sozinho. Você tinha uma questão e você ia trabalhar aquela questão sozinha. E claro que ela se baseou ali na base do Ho'oponopono, né, dos ensinamentos tradicionais do Ho'oponopono.
Enfim, aí a Morna adaptou essa nova versão do Ho'oponopono, e o Joe Vitale, ele escreveu um artigo, isso aí já é mais aqui recente, onde disseminou essa técnica no mundo. Ele conheceu um aluno da Morna, ficou ciente de um aluno da Morna, e ciente dessa técnica, e ficou assim fascinado, entrou em contato com esse aluno dela, que era o Dr. Lane, que era um psicólogo, inclusive, e praticante dessa técnica, e ele foi treinado pela própria Morna, ele acompanhava a Morna nas palestras que ela dava, nas curas que ela realizava, e ele foi ali, era realmente um aprendiz, sabe, dela. E ele praticava o Ho'oponopono, e tem um livro, esse livro, por exemplo, O Limite Zero, que eu comentei com vocês, que é do Joe Vitale, ele fala justamente desse processo, do que é o Ho'oponopono, da história do Dr. Lane, né? E a história dele é muito interessante, porque existia uma penitenciária lá no Havaí e tinha uma área psiquiátrica dentro dessa penitenciária. E convidaram o Dr. Lane para trabalhar lá, porque lembra, ele era psicólogo. Convidaram ele para trabalhar lá, porque era um clima muito pesado. Os psicólogos e os profissionais entravam e não passavam muito tempo, saíam, não aguentavam, sabe, aquele ambiente. E chamaram o Dr. Lane para trabalhar lá e para resolver aquela questão, ajudar as pessoas que estavam com aqueles problemas mentais, né, de saúde mental. Então ele aceitou, e ele tinha uma forma própria de trabalhar, né, ele trabalhava com o Ho'oponopono, e ele falou, ok. Tinha um escritório, ele falou, eu vou trabalhar aqui no meu escritório. Pediu os prontuários de todos os pacientes que estavam lá naquela ala psiquiátrica e ficou no seu escritório. E o pessoal achou meio estranho, né? Nossa, mas ele vai ficar aí dentro do escritório? Porque você pensa, um psicólogo, o natural da pessoa esperar seria ele ir conversar com cada um dos pacientes, né? Para saber e para fazer o tratamento e tudo mais, mas ele resolveu praticar a técnica do Ho'oponopono para proporcionar aquela cura. E assim ele o fez. Ele ficou no consultório e em cada prontuário ele ia se conectando com aquela pessoa, com aquele paciente, porque o Ho'oponopono ele trata justamente disso. De que a partir do momento que você teve contato com aquela questão, então a partir do momento que ele teve contato com o prontuário daquele paciente, ele se torna responsável por aquilo também, entende? A responsabilidade de curar dentro dele o que conecta ele com aquela questão, percebe? E a partir do momento que ele cura dentro dele o que o conecta com aquela questão, a questão é curada. E o outro também. Isso é mágico. Então, ele ficou lá e quando passou assim uns 3 meses, e ele no escritório dele fazendo as práticas dele e trabalhando o Ho'oponopono nos pacientes, sem contato com os pacientes, digamos assim. E daí passou uns 3 meses e as pessoas que trabalhavam naquela ala psiquiátrica começaram a observar que a energia do ambiente tinha mudado, estava mais leve. Os próprios pacientes começaram a ter melhoras, percebe? Então ficou um clima agradável, os pacientes melhorando, ele realizando lá o trabalho dele. E o extraordinário é que, com o passar do tempo, deu tão certo que essa ala psiquiátrica ela teve que ser fechada, porque não tinha mais pacientes. Os pacientes foram um pouco sendo curados e sendo liberados ali daquela ala, até que não restou mais nenhum paciente. E ele proporcionou essa cura através do Ho'oponopono. E aqui, o que me chamou a atenção, até para trazer para vocês, é justamente esse ponto aqui também. Foram 3 meses. Quem trabalhava lá começou a observar aquela melhora em 3 meses. Então foram 3 meses, dia após dia, ele trabalhando com o Ho'oponopono, sem parar ali, para cada paciente, curando nele o que conectava ele àquele paciente, né, ali com aquele prontuário. Foram 3 meses. Então não adianta a gente querer fazer o Ho'oponopono um dia e já querer a transformação na nossa vida. Ai, nossa, estou aqui numa escassez financeira, vou fazer o Ho'oponopono para pagar dívidas. Aí amanhã minha dívida tá paga. Não é assim. Entende como é um processo? E às vezes é aqui
que a gente se frustra. É aqui que a gente para de utilizar a técnica, porque a gente quer um resultado instantâneo. Pode vir instantâneo? Pode. E depende também da sua vibração, depende do tipo de questão. Entende? Então pode vir sim, pode ser que você faça hoje e amanhã você já tenha algum tipo de resultado, mas não é essa a regra. Se você fizer esperando dessa forma, você pode se frustrar. Então você fez um dia, fez 3 dias, fez 5 dias, aí não deu nada, não tô vendo nada de mudança. Aí você para. E talvez se você tentasse um pouco mais, na verdade, com certeza, se você tentar um pouco mais, você ia ver resultado. Entende? Você ia alcançar aquele resultado. Ele utilizou por 3 meses. Percebe? E não foram em 3 meses que todos tiveram cura ou uma melhora absoluta. Foi um pouco mais. 3 meses começou a se tornar perceptível a melhora e a cura e a melhora da energia do ambiente. Então, façam e façam até dar certo, até ter o resultado, tá? E agora vamos para como fazer o Ho'oponopono. E eu quis trazer aqui para vocês 3 formas que são a forma como eu faço, a partir do que eu aprendi, digamos lá, com a Beth Russo, a partir dos meus estudos, dos cursos que eu fiz sobre o Ho'oponopono, do que eu li sobre o Ho'oponopono, da minha prática, eu faço dessa forma. É a forma que eu mais me conecto com essa energia. Eu trouxe aqui também a forma como a Morna fazia e a forma como o Dr. Len fazia, utilizava. E daí você vai observar qual que você se conecta mais, você vai colocar em prática e perceber qual que vai trazer mais resultado para você, qual que vai ser mais fácil de você colocar no seu dia a dia. Porque existem N maneiras de fazer a mesma coisa. Então, existe o Ho'oponopono do Dr. Len, então essa é a forma mais certa. Não, essa é uma forma de fazer. Assim como a da Morna, é outra forma de fazer. Porque a técnica ela tem os seus princípios básicos. E todas essas formas aqui seguem os princípios básicos. Até mesmo o Ho'oponopono mágico da Beth Russo segue os princípios básicos do Ho'oponopono. E daí é uma outra forma. Não existe só uma forma de fazer arroz. Percebe? Existem inúmeras formas de fazer arroz. E todas elas estão certas. Todas dão um resultado, o arroz. Entende? Então tenham isso em mente. Vamos lá. Eu trouxe 2 opções que eu faço o Ho'oponopono. E a primeira é a seguinte. Eu penso na situação. Eu penso numa situação que eu quero limpar. Às vezes, você teve alguma briga com alguém, alguma questão com alguém, você está sentindo que está tendo algum conflito. Aí eu penso ali naquela questão, né, em quem está envolvido, entende? E daí eu falo, eu penso, eu me conecto com aquela situação, com aquela pessoa, e eu digo, eu sinto muito o fulano de tal, ou eu sinto muito a situação tal. E eu desenvolvo essa questão. Eu sinto muito por todo o medo que eu estou dividindo com você nessa situação. Eu sinto muito por toda a raiva que eu compartilho com você nessa questão. Aí vai vir na sua mente. Eu sou da intuição. Então eu acredito que quando você pensar naquela pessoa e você disser, ou naquela situação e você disser, eu sinto muito, eu sinto muito por eu ter agido dessa forma, eu sinto muito por compartilhar com você esse sentimento de dor, de frustração, percebe? Você coloca ali o que você está sentindo. Por favor, me perdoa se eu te magoei, se essa situação está nos causando algum tipo de mágoa, algum tipo de ressentimento, percebe? Eu vou dando uma desenvolvida. Eu te amo e eu sou grata por tudo que você é na minha vida, pela contribuição que você é para mim, enfim. Eu vou desenvolvendo ali. Então, eu penso na situação, começo ali com os princípios básicos do Ho'oponopono, que é eu sinto muito, por favor, me perdoa, te amo, sou grata. Mas eu vou desenvolvendo, eu sinto muito por... Desenvolve. Por favor, me perdoa, desenvolve. Eu te amo, né, que aqui a gente se conecta com a fonte criadora de tudo que é, e eu sou grata. E ali, você fecha ali com uma gratidão. Eu faço dessa forma, tá? Essa é uma opção.
A segunda opção que eu utilizo é o Ho'oponopono mágico. Eu gosto muito dessa primeira opção, por quê? Antes, falando da primeira opção. Para mim, porque eu sinto uma energia liberada muito grande e eu não preciso fazer muitas repetições, entende? Então eu vou me conectar com a pessoa, eu vou me conectar com a situação, eu vou fazer o Ho'oponopono e cada vez que eu vou fazendo, eu vou sentindo que tem uma energia sendo liberada. E cada sinto muito, vai vir uma coisa diferente na minha mente, na minha intuição, para eu falar e liberar aquela emoção, aquele sentimento, um ressentimento. Então, eu vou sentindo que cada vez que eu falo, a energia vai se dissolvendo cada vez mais. Então, às vezes, eu fiz 5 vezes e eu já senti leve, eu já senti uma leveza. Então, eu já senti que aquela energia foi liberada ali naquele momento e eu não preciso repetir mais. Entende? Às vezes, pode ser que eu precise repetir 10 vezes, mas nunca vai ser as 108 vezes do Ho'oponopono mágico. E eu sinto uma liberação muito grande. Então, às vezes, e não quer dizer que você vai fazer isso uma vez e acabou. Não, você pode fazer isso vários dias, de manhã e à noite, ou uma vez por dia. Você faz essa primeira opção e você repete quantas vezes você sentir que ainda vem coisa na sua mente para você ir liberando, ainda vem alguma emoção, algum sentimento para você ir liberando, conforme você vai falando, eu sinto muito, por favor me perdoa, te amo, sou grata. Até você se sentir leve, você sentir uma energia leve, como se tudo ali fosse limpo, não veio mais nada na sua mente, percebe? E aí você, ok, agradece, né, a energia que foi liberada, transmutada. Então, essa é a minha primeira opção, mas eu faço também o Ho'oponopono mágico da Beth Russo. Então, eu vou intercalando. Então, às vezes, eu sinto que é melhor para mim fazer o Ho'oponopono. Então, eu tenho o meu japamala e eu utilizo o japamala ali para ir contando, né? Às vezes, 108 para fazer certinho. E às vezes eu utilizo aquela outra opção. E como que é o Ho'oponopono mágico da Beth Russo? É você repetir 108 vezes e ela faz da seguinte forma. Digamos que eu esteja com uma questão com meu marido. E daí você fala o nome dele, abençoado, eu te amo, fala o nome dele, abençoado, seguidos. Ela sempre fala o abençoado. Então, digamos que você esteja fazendo para suas dívidas abençoadas, percebe? Perdão abençoado, depende do que você vai limpar. Meu relacionamento abençoado, meu casamento abençoado, que seja. Entende? E daí você vai fazendo a minha empresa próspera e abençoada. Sempre você coloca o abençoado ali. Eu sinto muito, por favor me perdoa, te amo, sou grata. Sempre assim, meu relacionamento abençoado. Eu sinto muito, por favor me perdoa, te amo, sou grata. Meu relacionamento abençoado. Eu sinto muito, por favor me perdoa, te amo, sou grata. E aí você repete isso as 108 vezes, todos os dias também. E a Beth, ela também indica que a gente faça o Ho'oponopono primeiramente pra gente. Então, Jailma, abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, te amo, sou grata, e repete as 108 vezes, e depois você faz um novo ciclo de 108 vezes para a questão que você quer trabalhar, tá? O Ho'oponopono mágico da Beth é assim, até onde eu me lembre, mas se você quiser saber mais no detalhinho, vai lá no canal dela, que com certeza tem um vídeo explicando ali no detalhe como fazer. E então eu utilizo essas duas formas. Primeira forma e a segunda forma. Essas são minhas, tá? Agora, como a Morna fazia? Ela recitava uma prece. Então, para a questão, ela se conectava ali com a questão que estava sendo curada, seja dela ou seja de alguém, se ela estivesse fazendo para alguém, e ela recitava a seguinte prece. Eu vou deixar essa prece aqui na descrição do vídeo também, tá? Se você quiser anotar, copiar. Então vamos lá, ela dizia o seguinte, a prece dela era a seguinte: Divino Criador, Pai, Mãe, Filho como um, se eu, a minha família, parentes e ancestrais, com pensamentos, palavras, ações,
desde o início da nossa criação até o presente, pedimos o teu perdão. Que esta prece limpe... Calma aí, gente, que eu acho bem que eu anotei alguma coisa errada. Aguenta que eu tô com o livrinho aqui. Algo me diz que está faltando alguma coisa. Calma, eu vou ler de novo. Vamos na fonte. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho como um. Se eu, a minha família, parentes e ancestrais ofendemos a ti, tua família, teus parentes e teus ancestrais com pensamentos, palavras e ações, desde o início da nossa criação até o presente, pedimos o teu perdão. Que esta prece limpe, purifique, liberte e cessione todas as memórias, energias, vibrações e bloqueios negativos e transmute essas energias indesejadas em uma luz pura. Está feito. Então era assim que a Morna fazia as limpezas dela com o Ho'oponopono. Eu sei que existe a oração do Ho'oponopono, que inclusive já fiz bastante também. Mas essa daqui não é essa oração do Ho'oponopono, não. A oração ela é bem mais completa, tem mais coisa. Aqui é realmente o que ela utilizava no seu processo ali de Ho'oponopono, tá? E eu trouxe também como que o Dr. Len fazia as limpezas dele através do Ho'oponopono. Ele fazia ela mais simples, utilizando eu sinto muito, por favor me perdoa, obrigada, te amo. E ele pensava ali na situação, se conectava com a pessoa, e a minha forma de fazer, eu me inspirei muito baseado daqui, sabe? Dessa forma. E conforme eu fui fazendo, foi como eu senti que eu sentia mais limpeza, eu me conectava mais com essa energia que estava sendo transmutada, sabe? Mas eu utilizo, já falei com vocês, né? Tanto essa primeira forma que eu faço, quanto a da Beth Russo, e gosto bastante. E vamos lá. O Dr. Len, ele se conectava com aquela situação ali, o que ele estava lendo, o que ele tinha que limpar nele, para limpar no todo, e ele dizia, sinto muito, por favor me perdoa, obrigado, eu te amo, tá? Era assim. Por quê? O sinto muito e o por favor me perdoa, aqui você reconhece que algo tem ali, existe uma memória no seu inconsciente criando aquela questão, tá? E você pede ao divino o perdão com relação àquela questão, para que aquela questão possa ser liberada e transmutada. E a parte do obrigado e eu te amo é para expressar a gratidão, sabe? Já sabendo, aqui quando você fala obrigado, você já está agradecendo pelo que foi limpo, entendeu? Você já está agradecendo que já foi resolvido. Você está agradecendo, sou grato, já foi resolvido. Entende? E o eu te amo transmuta a energia e faz uma ligação entre você e o divino, tá? Isso que ali basicamente significa essas orações aí. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, obrigado, te amo. Que o Dr. Len utiliza. E depois o que você faz? Depois você solta, tá? Você faz o Ho'oponopono e solta, porque a partir dali a alçada está com o Criador. E é justamente isso que é trazido no Ho'oponopono, quando você vai estudar ali bem como é que era realizado lá, tradicionalmente, essa técnica. Porque a resolução está na alçada do divino, está na alçada do Criador. Então você faz e você solta. E se você tiver alguma intuição, você sentir um impulso de realizar alguma ação que você sente que vai contribuir para que aquilo ali se resolva, você segue a sua intuição. Você vai lá e faz para contribuir. Porque isso também faz parte da resolução do Criador, entende? Do divino. Ele te deu essa intuição porque algo você precisa fazer.
no físico. Ele tá lá resolvendo, mas algo você precisa fazer, percebe? Então, esse é o Ho'oponopono. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia o Ho'oponopono, se você pratica ou se você já praticou em algum momento da sua vida, quais curas você obteve aí com o Ho'oponopono. Eu já fiz Ho'oponopono, por exemplo, para relacionamento e funcionou super bem. Eu sempre faço, gente, sempre faço para mim, sempre faço para as questões, quando eu tô limpando, passando por algum processo de autoconhecimento, por exemplo, agora, que quem viu o vídeo anterior da sereia vai entender, né, que eu tô ali trabalhando no autoconhecimento, algumas questões que foram emergindo ali do meu subconsciente para mim, emoções, eu utilizo a ferramenta do Ho'oponopono dessas duas formas, que eu comentei aqui com vocês. Utilizo, inclusive, a oração completa do Ho'oponopono também, que é da Morna, que é mais completa que essa, como eu comentei com vocês, que ela é excelente, excelente. Em alguns momentos da minha vida, eu fazia essa oração todos os dias de manhã. Todos os dias de manhã eu recitava essa oração e ela é muito poderosa também, sabe? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos. Se você tiver alguma dúvida sobre o Ho'oponopono, deixa aqui também. Indicação de algum vídeo que você queira ver aqui pelo canal, deixa aqui também para eu trazer aqui para vocês, tá? Muito obrigada pela presença de vocês até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!